Olá, você estudante do Cursinho Popular do professor Edilson de Góes. Eu sou Marcelo Bezerra, professor de Biologia. Estou aqui para ver essa aula online com você, especial desse nosso assunto maravilhoso de Biologia, que é imunidade e imunização, certo? Nos segue aí nas redes sociais. Você tem o Facebook Marcelo Bezerra, o Instagram Prof. Marcelo Bezerra também, onde você tem novidades, tem dicas, tem o nosso quiz de biologia com perguntas, que depois as respostas são comentadas na semana mesmo. Então eu te convido a gente acompanhar o nosso quiz, acompanhar nossas redes sociais, e vocês que gostam de estudar, em especial a nossa disciplina Biologia, fiquem antenados aí e nos acompanhem nas redes sociais, certo? Então a gente vai trabalhar com vocês hoje esse assunto aqui, ó, imunidade e imunização. Vamos entender todos os mecanismos que envolvem a defesa do nosso corpo contra os agentes invasores. Vamos compreender como é que acontece o processo de imunização, como é que o corpo apresenta-se pronto, ou vamos dizer assim, competentemente pronto, naquele momento, para nos proteger contra as patologias, por que essa imunização ela é específica. Vamos entender os mecanismos que acontecem para que os indivíduos fiquem protegidos, seja uma proteção natural ou seja uma proteção artificial. Então vamos seguir comigo, nos acompanhe aí, tem questões para a gente fazer também. Então a gente vai iniciar a nossa aula online com vocês, tá? Então se a gente está falando em imunização, imunidade, a gente tem que falar em imunologia. O que é imunologia? Imunologia é quando a gente compreende os fenômenos responsáveis, as células, os órgãos responsáveis pela defesa contra agentes invasores, contra patógenos, vamos utilizar esse termo aí, ó, que são aqueles que desencadeiam doenças dentro do corpo, tá? Essa resposta se dá pela ação de células do sistema imune, nós vamos conhecê-las, são células especializadas, verdadeiros guardiões que nos protegem contra os agentes invasores, quando elas produzem os anticorpos. E a gente vai conhecer essa relação que há entre o que é produzido pelo agente invasor, o qual nós chamamos de antígeno, e aquilo que é produzido pelas células de defesa, o que nós chamamos de anticorpo. Então esse complexo antígeno-anticorpo, ele é específico e serve para nos proteger, nos defender contra a ação desses patógenos, ou seja, agentes causadores de doença. Aqui embaixo o nosso esquemazinho, ó, você tem aqui a imagem do anticorpo, que é uma proteína, uma molécula proteica. Você tem um antígeno, que é aquilo que é desencadeado pela ação do agente invasor, e aqui de lado você tem um complexo que nós chamamos antígeno-anticorpo. Esse complexo aqui, altamente específico, ele é formado para inativar, fazer com que o antígeno, que é o causador da doença, não tenha força de se propagar em nosso organismo. Essa é a função dos anticorpos, nos proteger, criar uma barreira de proteção, certo? Mas aí a gente vai conhecer uma coisa importante, que é a especificidade entre esses dois. Esse complexo que vocês estão vendo aí, chamado antígeno-anticorpo, onde a gente encontra aí que o antígeno é uma substância estranha, que vai induzir a resposta imune, ó. Então, se é uma substância estranha, é aquilo produzido pelo agente invasor. Imediatamente, ou com prazos em efeito cascata, a gente tem a produção dos anticorpos. E o que são anticorpos? São proteínas no soro, tá? São proteínas que estão presentes na nossa sorologia de maneira específica, não esqueça disso, que vai nos proteger contra esses agentes estranhos. Eu coloquei até um esquemazinho aqui, ó, para você poder compreender que essa defesa, essa proteção, ela é muito específica, viu, gente? Ela age de maneira muito particular. Não existe anticorpos de maneira global que possa defender o corpo de maneira aleatória. Todos eles são produzidos de forma específica para agir em um determinado antígeno. Então a gente faz aqui uma alusão para você não esquecer, né? O encaixe perfeito de uma chave em uma fechadura, em um recipiente. Então essa chave, nessa comparação metafórica, é o anticorpo, e esse local de encaixe é o antígeno. Essa produção vai ser restritamente específica. Não esquece isso, que muitas vezes vem em prova a especificidade do sistema antígeno-anticorpo, certo?
Aí a gente vai conhecer aqui as formas de imunidade, as formas de imunização, como é que isso acontece no organismo da gente. Então existe basicamente dois tipos. Acompanha comigo aí no slide. A chamada imunidade inata ou não específica, já já a gente vai conversar com ela, como ela acontece, e a chamada imunidade adquirida ou específica. Pelos termos aí, a gente já vê a diferença, né, gente? Quando eu chamo de imunidade inata, eu estou chamando de imunidade que você já nasce com ela. Você já tem em teu corpo como se fosse algo pré-fabricado para te defender. Quando a gente fala em imunidade específica ou adquirida, é aquela que é preciso que você entre em contato com esse agente estimulante, né, que vai sensibilizar teu organismo, para após isso você começar a produzir os teus mecanismos de defesa. Mas vamos acompanhar como isso acontece. Veja, eu posso classificar essa imunidade inata como as barreiras físicas, biológicas, químicas que nós temos em nosso corpo. Vamos lembrar aqui algumas barreiras que nós já temos. A nossa própria pele. Nossa pele é uma imunidade inata, gente. A pele é um arcabouço, é uma armadura que nós temos que nos protege fortemente. Para você ter ideia, gente, os agentes invasores, eles adentram pela mucosa, mas não pela pele. A pele íntegra e preservada, ela é intransponível, devido às camadas celulares da epiderme estarem apoiadas numa lâmina chamada lâmina basal. Essa lâmina basal glicoproteica, ela não permite a entrada de micro-organismos. Aí você me pergunta assim, professor, e por onde entram esses micro-organismos? Ora, ele pode entrar numa pele lesionada, né? Uma pele que foi agredida fisicamente, mecanicamente, através de uma queimadura ou algo desse tipo, que violou essa barreira de forma mecânica. Mas os micro-organismos, eles adentram pela mucosa. Então a gente sabe que na nossa cabeça nós temos a mucosa ocular, nós temos a mucosa nasal, mucosa oral, mucosa auditiva. Então são orifícios que permitem a entrada desses micro-organismos. Nós temos a chamada mucosa genital, a uretra, né, que comunica o ambiente genital masculino e feminino. É óbvio que esse contato da genitália feminina é bem maior com o meio externo. Nós temos a mucosa anal através desse orifício, que vai permitir a entrada desses micro-organismos. Mas nós temos a nossa pele como uma grande e excelente barreira de proteção. A gente lembra que a acidez gástrica, o próprio suco gástrico produzido pelas células gástricas, é uma barreira química muito forte, pois nele existe ácido clorídrico, o HCl, que nos protege matando micro-organismos, matando alguns macro-organismos que podem entrar, né, um inseto pequeno, uma formiga ou algo desse tipo. Temos células fagocitárias, células que têm um poder de englobar partículas estranhas, restos de células mortas, e isso é uma defesa inata, você já nasce com ela. Como também temos os nossos leucócitos, que vão se desenvolvendo com o passar do tempo, mas são especialistas no combate aos agentes invasores. Então compreende comigo para a gente não se atrapalhar. Essa é uma defesa que o nosso corpo já nasce com ela, nós já apresentamos. Quando eu falo, tá aqui algum exemplo também, ó, que a gente não pode esquecer, naquela coisa que a gente fala para as crianças, é preciso a criança entrar em contato com o meio ambiente, é preciso que ela tenha esses estímulos do meio ambiente para a criança começar a desenvolver a sua imunologia. Já a imunidade chamada imunidade humoral, essa imunidade, gente, ela é mais específica. É aquela imunidade em que a gente precisa, né, já que ela é desenvolvida com estímulo do meio, a gente precisa de fatores ambientais que estimulem a nossa produção. Seria diretamente, como você está vendo aqui em cima, ó, a produção de um anticorpo, que é uma proteína chamada de imunoglobulina, que vai agir diretamente, de maneira específica, em cima daquele antígeno, né? Produzido pelas células, chamado linfócito B. Eu vou diferenciar com você já já o linfócito B do linfócito T. Lembre-se que linfócitos são células sanguíneas, mas de acordo com o mecanismo de defesa que eles apresentam, eles são classificados como defesa humoral, que é o linfócito B, a partir da produção de anticorpos, e o linfócito T, que é a defesa celular, tá? Aí aqui embaixo a gente tem que é o principal mecanismo de defesa contra micróbios, invasores e suas toxinas. Então vamos só lembrar para a gente poder diferenciando. Essa defesa chamada de imunidade humoral, ela pertence à defesa específica, né? Aquela defesa que é preciso que algo estimule. Então a presença de toxinas, a presença de agentes estranhos faz com que os linfócitos B, não esqueça, tá? Chamado linfócitos B, possam produzir anticorpos que são proteínas de defesa, certo?
que a gente vê uma imagenzinha destacando isso aqui para a gente, ó, o anticorpo vai inativar as partículas invasoras, as células invasoras, dificultando essa ação causadora de doenças em nosso organismo. Como também nós temos, dentro dessa nossa imunidade não específica, desculpa, imunidade específica, imunidade estimulada pelo meio, nós temos os linfócitos T. Essas células aqui, gente, são células responsáveis pela limpeza do organismo, né? São aqueles que vão lá englobar mesmo, que vão matar, que vão destruir as células invasoras. Enquanto que os linfócitos B produzem anticorpos que inativam essas células, os linfócitos T vão lá e destroem, né? Ou seja, fisicamente eles têm a propriedade dessa destruição. Então são responsáveis pela limpeza do organismo. Ó. Como é que eles atuam, professor? Na retirada de células mortas, a gente tem que lembrar que esse é como se fosse um mecanismo de limpeza, de varredura mesmo. Nós temos células que morrem naturalmente em nosso corpo que precisam ser removidas para que novas sejam produzidas. Então entra em ação aí o linfócito T fazendo esse mecanismo de limpeza, tá? Outra coisa interessante também, rejeição de enxertos. Você pode perguntar assim, professor, como é que esse mecanismo que acontece para que os indivíduos eles possam apresentar a rejeição a um determinado órgão que foi transplantado, a um determinado tecido que foi retirado e foi enxertado? É porque esse tecido muitas vezes não pertence ao mesmo organismo. E não pertencendo, é um corpo estranho, é um agente estranho que vai ser destruído pelos nossos leucócitos T, pois estes não vão reconhecer a superfície celular. Não fazendo esse reconhecimento, passa a ser um corpo estranho. Então, na questão da prova, no vestibular, ele pode trazer essa alusão, essa comparação aí, pessoas que são transplantadas e porque precisam tomar constantemente medicamentos que a gente chama de imunossupressores, imunodepressores. Essas medicações, elas vão bloquear, inibir um pouquinho a imunologia do paciente que recebeu o órgão, para que esse órgão não seja rejeitado. Para você ter ideia, gente, tem outra função muito importante do linfócito T, que é o chamado linfócito T CD4 de memória. É um grupo específico de linfócitos que são responsáveis, que a sua função é primordial no mecanismo de imunização. Já já a gente vai conhecer as vacinas e aí vocês vão ver como é que o corpo da gente reconhece quando no futuro, ou um pouco mais à frente, a gente entrar em contato com esse agente invasor. Esses são os leucócitos de memória. Você está entendendo comigo, Fero, uma coisa que é importantíssima, determinante. Nós estamos conhecendo verdadeiro mecanismo estratégico de defesa, exército de defesa que nós temos em nosso corpo, que é a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico. Até então, até agora, nós só conhecemos através da produção de anticorpos pelos linfócitos B e pela ação dos linfócitos T, de células. Mas vamos compreender também que essas células têm locais de amadurecimento, onde elas vão agir. Deixa eu te mostrar uma figurinha aqui, onde a gente está vendo a ação conjunta desses linfócitos T atacando, eles vão atacar, inativar e destruir essas células invasoras, como se fosse uma estratégia de guerra bem interessante, bem bacana. É nossa imunidade, é a nossa defesa, tá? Ainda seguindo aqui com vocês, ó, vocês estão vendo que as células do sistema imune, do nosso sistema imunológico, eles são produzidos pela medula óssea, não esqueça disso, pois são células do sangue. Quando a gente fala em leucócitos, e o linfócito é um tipo de leucócito, nós estamos falando de células produzidas na medula óssea, células que são produzidas dentro dessa região específica que produz as células sanguíneas, tá? Mas como elas são células especializadas em defesa, especializadas em agir em um mecanismo específico de defesa, elas vão para regiões do nosso corpo, eu queria que vocês vissem comigo aqui no detalhe, ó, e essas regiões do corpo são responsáveis pelo amadurecimento, desenvolvimento. Aqui são regiões de desenvolvimento específico, geralmente regiões linfóides, onde vocês estão vendo aqui, ó, onde a gente tem uma corrente linfática, um sistema linfático representado aqui por essas bolinhas verdes que são chamados de linfonodos. Aqui você tem a linfa e é por isso que as células são chamadas de linfócitos, viu, gente? Porque elas são produzidas aqui dentro, ó, na medula óssea, principalmente em ossos longos e ocos, como vocês estão acompanhando aqui, que é o fêmur, mas são lançadas na circulação linfática em outras regiões do corpo para passarem pelo processo de amadurecimento.
Uma coisa curiosa que eu vou destacar aqui para vocês, antes de falar das estruturas de amadurecimento, são regiões específicas que elas ficam, gente, como se fossem armadilhas, pois muitas bactérias saem da corrente sanguínea e vão para a corrente linfática, onde esperam ter menos resistência para atacar. Só que são surpreendidas, por essas regiões de entrada. Se você prestar atenção aqui na garganta, você encontra as tonsilas, que a gente chamava anteriormente de amígdala, né? São chamadas de tonsilas agora, que são estruturas alarmantes de nossa imunologia. Aqui embaixo, na região da virilha, a gente encontra o apêndice secal, que é uma região no finalzinho do intestino grosso, que também alarma, libera substâncias que vão estimular a migração de células de defesa. Esses linfonodos que vocês estão vendo aqui, ficam em regiões estratégicas do corpo da gente, na cervical aqui no pescoço, nas axilas, na região da virilha, como se fossem verdadeiras armadilhas, nos protegendo contra os agentes invasores. Ainda encontramos aqui, o baço. O baço é um órgão linfóide, a gente pode chamar assim também. O baço ele fica localizado no nosso abdômen, e a função desse baço é justamente promover o amadurecimento de um linfócito chamado linfócitos B. Esses linfócitos que são especializados na produção de anticorpos que nós vimos anteriormente, eles são amadurecidos aqui no baço. Uma coisa curiosa que eu sempre digo aos meus alunos é como se fosse a coincidência da primeira letra, né? Você vê linfócitos B por conta de baço. Não. Esse nome linfócito B vem porque eles foram encontrados pela primeira vez em uma região próxima à cloaca das aves, chamado de Bursa de Fabrícios. Bursa de Fabrícios. A esse termo Bursa de Fabrícios, a letra B de Bursa, é que deu o termo B aos linfócitos. Como no corpo da gente também encontramos esse tipo de linfócito, manteve o termo B da Bursa, mas foi uma grande coincidência, né, na anatomia brasileira, nomenclatura anatômica brasileira, né, onde a gente tem o nosso baço, que é um órgão fundamental para a destruição de hemácias velhas, para o amadurecimento dos linfócitos B. Assim como você tem aqui, o timo, aí sim a letra T de timo, é para representar que os linfócitos T, eles são amadurecidos nessa região que fica aqui na parte central do nosso tórax, que vai regredindo com a idade, isso aí é normal, promovendo esse amadurecimento dos linfócitos T. Veja como no corpo da gente nós temos pontos distintos e estratégicos de defesa. Aqui no intestino delgado, a gente também tem algum conglomerado de células ou de nódulos linfáticos chamados de placas de Peyer. Essas placas aqui também nos protege contra, muitas vezes, gente, micro-organismos presentes no alimento, né, que passaram pelo estômago e não foi destruído, formas patogênicas de bactérias, de vírus, que chegam à região intestinal, podendo causar desconforto, desinteria. Então aqui você tem linfócitos que são atraídos para esse local através das placas de Peyer, e aqui vem nos proteger contra essas bactérias ou outras formas de micro-organismos invasores, tá? Vamos seguindo aqui para a gente poder compreender. Vamos falar sobre os tipos de imunização agora? Queria comentar um pouquinho com vocês agora. Vimos imunidade e agora vamos ver imunização, o desenvolvimento da nossa imunização. Lembre-se que a imunização ela pode ser classificada como ativa ou como passiva. Vamos entender para a gente não errar isso aqui, que vez por outra o Enem e outras formas de avaliação traz isso para a gente. O que é uma imunização ativa? É aquela em que o seu corpo, né, o teu próprio organismo, o teu sistema imunológico é que vai desencadear essa defesa. Porém, essa defesa é duradoura e ela é lenta, tá? Ela tem um tempo maior de ação, de duração na defesa, mas que de forma muito lenta, não é rápida essa forma de imunização. Como é que ela acontece? O teu sistema imunológico vai produzir anticorpos, né, que nós já vimos que são proteínas de defesa, e aí nós temos a ativação dessas células de memória. Lembre-se aqui, quem produz os anticorpos são os linfócitos B, mas os linfócitos T é que são responsáveis por reconhecer esse agente invasor através de uma imunização, desencadeando aí a resposta específica. Como é que pode acontecer a imunização ativa? Ela pode acontecer de maneira naturalmente, através de uma doença. Você já ouviu falar que muitas vezes as pessoas adoecem e quando adoecem, desenvolvem a imunologia. Posso fazer um gancho aqui para vocês
para uma doença que nós estamos vivendo agora e atravessando essa pandemia muito delicada, que é o Covid-19. Então, as pessoas, quando adquirem o vírus e que desenvolvem os sintomas da Covid-19, ela torna, com o passar do tempo, obviamente, imunizado e não tem mais a doença, tá? Aí você diz assim, professor, e a vacina quando ela estiver pronta? Ela já está sendo testada na China, em Israel. Essa vacina quando estiver pronta, eu vou imunizar as pessoas que já tiveram o Covid-19? Não, de forma nenhuma. Você vai imunizar as pessoas que não tiveram a doença para que elas possam desenvolver o mecanismo de defesa, tá? Essa aqui é a chamada defesa natural, quando você já tem a doença. Já a defesa artificial, que eu acabei de explicar, é através da vacina, né? São antígenos modificados, atenuados, partículas, como a gente está vendo agora na confecção da vacina contra o SARS-CoV-2, que é esse vírus causador da Covid, estão pegando o ácido nucleico, que é o RNA dele, pedaços da cápsula, do capsídeo, isso a gente chama de antígenos atenuados, que vão desenvolver aí a resposta através de uma vacina. Nós chamamos de imunização passiva, o segundo tipo de imunização, quando você já recebe anticorpos prontos. Não esqueça da definição, ó. Inoculação é injetado em teu corpo anticorpos já prontos, por isso que a gente chama de passiva, ó. Enquanto que na ativa você vai produzir anticorpos, que foi sensibilizado, aqui não, já tem anticorpos prontos que vão fazer uma defesa rápida, porém passageira, tá? Enquanto a vacina ela é duradoura e é lenta, a sorologia, a aplicação de soro, ele é rápido e é passageiro. Por isso que se você entrar em contato com o antígeno e você tomar o soro contra esse antígeno, com 20 dias, 30 dias, se entrar em contato novamente, tem que tomar novamente esse soro, porque a ação é muito rápida. Também acontece de maneira natural, viu, gente? Olha a importância. A placenta é uma estrutura de imunização passiva muito forte. Então você lembra que toda essa questão de defesa imunológica materno-fetal encontra-se ali na placenta. A importância do aleitamento, muitos anticorpos prontos estão presentes no leite materno, mas lembre que isso aí é uma forma passiva de imunização natural. A forma artificial é através do soro, onde o indivíduo vai receber anticorpos prontos e vai defender ele contra esses agentes que já invadiram o corpo, tá? Lembre-se que vacina é prevenção, soro é remediação. Vamos responder essa questãozinha aqui, ó. Ela teve lá no Enem, nos visitou no Enem de 2011, onde ele diz assim: os sintomas mais sérios da gripe A causada pelo vírus H1N1, né, que esse vírus causador da gripe comum, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. É o que a gente chama de grupo de risco. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra os vírus. Por isso que a gente fala que é grupo de risco, né, gente? A imunidade baixa da gestante por conta do processo gestacional e dos idosos pela questão da idade, o organismo já está um pouco debilitado. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas, então é importante o aluno ficar bem atento. Ele já te disse que a imunização é por vacina, e se é por vacina, é uma imunização ativa, não esqueça disso. Para os grupos mais susceptíveis, ou seja, idosos e gestantes. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Então, uma questão direta, objetiva sobre imunização. Vamos para a letra A. A letra A diz assim: a vacina, tá? Ele diz que a vacina possui anticorpos contra agente causador da doença. Não. Quem possui anticorpos é o soro. Cuidado com isso. E não a vacina. Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. Ele está repetindo, ó. Ele só aqui mudou o nome. Ao invés de chamar anticorpo, para não repetir o que veio na letra A, ele chamou de proteínas. Mas não deixam de ser mecanismos de defesa sorológico e não por vacinação. Estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea, não tem nada a ver, viu, gente? Glóbulos vermelhos são hemácias, não tem nada a ver com essa produção. E lembre-se que até mesmo a vacina, ela não vai fazer com que se estimule células do tipo leucócitos, não. Ela vai fazer com que os leucócitos reconheçam o agente invasor e produza anticorpos, tá? Aí ele diz que na vacina possui linfócitos B e T
que neutralizam o agente causador. Não, gente, a vacina possui antígenos atenuados, que vai fazer com que o nosso corpo sensibilizado produza os anticorpos. Então, nos resta a letra E, que é o nosso gabarito, ó, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Não esquece que essa produção ela é específica. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou só explicar para você como é que é feito a vacina, como é que é feito o soro. Então, vez por outra, a gente pega esse tipo de situação no vestibular. Para você ter ideia, gente, o termo vacina ou vacinação vem do termo vacina em latim, que significa vaca. Olha aí que coisa curiosa. Vejam por quê. Existe uma doença, tá, que é a varíola, causada por um vírus muito antigo. Esse vírus tem mais de século. Hoje é uma doença já erradicada e controlada, aonde existe a varíola bovina e a varíola humana. Essa varíola humana, a gente chama ela de maligna, viu, gente? Ela forma essas pústulas que são proeminências, né? Processo inflamatório, geralmente no tórax e aqui na face, como você está vendo aqui com essa criança. As crianças são mais vulneráveis a esse tipo de vírus, né? Essa virologia, certo? Mas aí o que é que aconteceu? Louis Pasteur, esse célebre pesquisador, imortalizado por seus experimentos, né? A pasteurização, a derrocada da biogênese, Louis Pasteur, um francês, onde a gente sabe que tem o Instituto Louis Pasteur em Paris, onde tem muitas coisas e muitas pesquisas feitas ainda a partir desse grande pesquisador, naturalista, tá, gente? Muito importante para a ciência mundial. O que foi que Pasteur fez? Veja, ele pegou essas pústulas de vacas contaminadas e injetou em pessoas saudáveis. E essas pessoas saudáveis, quando eram contaminadas com as pústulas vindo de outros seres humanos, o que iria, não esquece disso, desencadear a varíola maligna, que é a varíola humana, esse indivíduo não desenvolvia a doença porque ele estava vacinado. Então, por utilizar uma solução, né, essas pústulas retiradas da vaca, veio o nome vacinação, que na verdade seria vaquina, do latim vaca, certo, gente? É assim que é feito, são antígenos atenuados, brandos, que são retirados e inoculados nas pessoas para que estas possam produzir seus anticorpos. Professor, e o soro, como é que ele é produzido? Muito soro, inclusive o soro antiofídico, viu, gente, que é retirado da serpente, né, contra a picada dos ofiuros, tá aí o termo antiofídico. Como é que isso é feito? Veja, pega-se antígenos e inocula num animal, como vocês estão vendo aqui, ó. Pega o veneno, a peçonha da cobra, da serpente, e inocula uma quantidade pequena que não seja capaz de matar o equino, matar o cavalo, e ele começa a produzir anticorpos em seu soro. Que coisa curiosa. Então ele começa aqui a produzir esses anticorpos de defesa, mediante a aplicação do... É como se o cavalo fosse vacinado, tá? Para você poder compreender. Porém, esses anticorpos vão ser retirados, tá? Vão ser purificados e vão ser preparado aqui o soro específico para ser aplicado em humanos. Por isso o termo sorologia, porque esses anticorpos produzidos pelo cavalo ficam no soro, que é a região líquida do sangue deste animal. Então aqui para a gente poder ver as diferenças na produção da vacina, como vimos no slide anterior, e a produção do soro, como acabamos de ver, certo? Para isso, a gente faz essa outra questãozinha aqui para a gente finalizar a nossa aula. Essa questão ela teve presente no Enem lá de 2014, traz um desenho aqui, dois esquemazinhos chamado A e B, bem curiosos para a gente poder entender, ó. E ele diz assim, ó, imunobiológicos, diferentes formas de produção, diferentes aplicações. O que seriam esses imunobiológicos? São as substâncias que você vai imunizar o paciente, né? Só que a gente vai diferenciar quando esse imunobiológico ele for uma vacinação, um mecanismo de vacinação com uma imunização ativa, e quando ele for uma sorologia com imunização passiva. Então veja, pelo que a gente viu na explicação anterior, aqui a gente tem uma mulher inoculando vírus e bactérias atenuadas, para que esse indivíduo aqui possa produzir sua defesa. Então, a aplicação de imunobiológico, ele chamou de imunobiológico 1. Vamos para cá agora. Aqui a gente tem a peçonha, o veneno retirado pela cobra e aplicado no animal, no cavalo, ele chamou de imunobiológico 2, ó, tá aqui em cima. Veja que a semelhança que há, né? A aplicação de vírus
ou bactérias atenuadas no ser humano, ele chamou de imunobiológico 1, e a aplicação da peçonha, né, de uma quantidade baixa de veneno extraído aqui da serpente, para que o animal possa desenvolver, produzir o seu imunobiológico chamado imunobiológico 2. Depois, acompanha no esquema, é purificado, retirada a sorologia aqui do cavalo e é feito o próprio soro específico, né, o soro antiofídico, que vai ser aplicado na pessoa que foi picado pela cobra. Ou seja, não precisa nem a gente estar repetindo aqui o esquema, você já vê que o primeiro trata-se de uma vacinação e o segundo trata-se de uma sorologia. Mas veja que coisa curiosa, olha o comando da questão. Ele diz assim, ó, embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos. Veja que comando curioso, viu, gente? Então ele diz, embora sejam mecanismos distintos, mas os imunos biológicos adquiridos através do humano, né? E adquirido através do cavalo e depois aplicado no humano, ele vai fazer o quê, gente? Agir da mesma forma nos dois. O que é que ele vai fazer? Será que ele vai conferir a imunidade passiva? A imunidade passiva foi conferida aonde? No imunobiológico 2, mas no 1 não. No 1 é imunidade ativa, pois o 1 é vacinação. Tá errado a letra A. Transferir em células de defesa de forma nenhuma, não há transferência de células de defesa. Suprimem a resposta imunológica de forma nenhuma, estimulam a resposta imunológica, né? Aqui suprime está dizendo que abaixa, que reprime de maneira nenhuma, estimulam a produção de anticorpos, é esse o nosso gabarito, muito bem, independente de ser vacinação ou ser a sorologia, vai fazer com que haja ali, ó, o cavalo recebeu, a peçonha produziu anticorpos, o ser humano recebeu os antígenos atenuados e produziu também os seus anticorpos, tá ok? O nosso gabarito é a letra D. Muito obrigado, gente, por acompanhar. Acompanha nosso canal aí no YouTube, tá? Prof. Marcelo Bezerra Biologia. Se inscreve nesse canal, dá um like lá, que a gente tem outras aulas para vocês acompanharem também, certo? Muito obrigado, bons estudos, tudo de bom para vocês e principalmente fique em casa que nós vamos atravessar esse período e vamos sair com muita saúde e fortalecido para os nossos objetivos. Um forte abraço, fera, e até uma próxima.